Entrevista de Isanilde Silva da Silva, entrevistada por Luiz Egito e Nathaniel Torres, São Paulo, 9 de março de 2023, Projeto Anglo-American 50 anos de Brasil, entrevista número AAMC_HV 005. Meu nome é Isanilde Silva da Silva. Eu nasci na data de 21/3 de 79. E eu nasci em Belém do Pará. O nome dos seus pais, por favor? O nome do meu pai, Estelo Cardoso da Silva, e o nome da minha mãe, Isabel Silva da Silva. Qual era a atividade do seu pai? Meu pai, ele sempre foi motorista de caminhão, motorista de carretas, e hoje ele trabalha de táxi. E a sua mãe? A minha mãe sempre foi doméstica. Isa, você conheceu seus avós? Eu conheci a minha avó materna, Sabe o nome dela? Ana Evaristo da Silva. E o seu avô materno? Você Não conheci, ele já havia falecido. sabe o nome dele? Não recordo. Da parte do seu pai? Da parte do meu pai, eu conheci somente meu avô paterno, mas tive apenas um contato com ele. Mas também não recordo o nome. E a minha avó paterna também já havia falecido, mas o nome dela eu lembro. Oh, meu Deus, deu um branco agora. Mas, enfim, eu vou lembrar daqui a pouco. Mas agora, neste momento, eu esqueci. Tá bom. Corriam histórias na sua família sobre seus avós, de onde eles vieram, o que eles faziam, histórias sobre eles, você sabe de alguma informação a esse respeito? Dos meus avós paternos, nada. Da minha avó materna, eu lembro só que ela comentava que ele era escravo, né, na época que eles conheceram, e tiveram uma vida assim bem dificultosa, né, no interior do Pará, mas conseguiram criar seus filhos, né, nas condições reais deles, e nada de extraordinário, né, nessa história. E você tem irmãos? Nós somos 4 filhos, né? Portanto, eu tenho 3 irmãos. E você se localiza onde nessa escadinha? Terceiro lugar. Ah, Eu tinha um irmão mais velho, hoje ele é falecido, e somos 3 mulheres, né? Depois do meu irmão mais velho, eu sou a segunda das mulheres e a terceira dos filhos. como é que era a sua infância lá em Belém, a sua casa de infância? Como é que era? A minha casa, a princípio, era uma casa de madeira, né? Na região que eu morava, era uma região bastante humilde, bastante simples, né? Não havia recurso naquela época, né? Há 43 anos atrás, 44 anos atrás, não havia recursos e morávamos em ruas de terra mesmo, né? E aí meu pai construiu uma casa de 3 compartimentos de madeira, e depois de alguns anos, né, poucos recursos foram chegando até ao meu bairro, até a minha rua, e meu pai conseguiu guardar uma reservazinha, né, e aí mudou um pouco a condição, né, da nossa casa, aí construiu uma casa melhorzinha de alvenaria, né, e se perguntou sobre a relação da minha família quando criança, né? A nossa relação foi uma relação extremamente próxima,
e bem afetiva, né? Não tanto com meu pai, porque o meu pai, ele foi motorista, né, de caminhão, e ele vivia viajando, passava muito tempo viajando, a gente o via muito pouco. Por exemplo, ele viajava, ficava 1, 2 semanas, aí voltava, ficava uns 3 dias com a gente, e depois tinha que voltar de novo, né, para o serviço e viajar para outros estados. Então, a nossa relação, até os meus 15 anos, posso dizer que foi ah, bem próxima, mais com a minha mãe, né, com meus irmãos. E a minha mãe criava a gente, né, com toda a atenção, com todo o carinho, cuidava de 4 crianças, né, nós sempre fomos escadinha, né, nossas idades foram bem próximas, a diferença talvez de menos de 2 anos de um filho para o outro. Certo. Então, a minha mãe, com bastante dificuldade, criou a gente, né, mas sempre próximo, sempre observando os filhos, né, tentando dar o melhor, e tentando não, ela deu o melhor que ela podia para nós, filhos, né, crianças, na época. Como é que era o bairro que você morava? Como é que se chamava o nome do bairro? Qual era mesmo? O nome do bairro é Guamá, Guamá. Guama. Ok. E Uhum. como é que essa criançada se divertia? Ai, Luiz, tempos bons, viu? Ah, naquela época, a gente brincava muito em casa. A minha mãe, ela sempre sentiu aquele medo, né, de deixar os filhos brincar na rua. Então, até uns 7 anos, 6 anos, a maior parte do nosso tempo era dentro de casa, brincando entre nós, irmãos, principalmente as meninas, né? Brincava com alguns brinquedos que às vezes nós mesmos, às vezes não, nós mesmo fabricava, né? Em casa, por exemplo, papelão, a gente confeccionava alguma coisa, caixa de fósforo, né? Fazia brinquedinhos, palito de fósforo, enfim, nós inventávamos, brincava de bonequinha, geralmente nossas bonequinhas era de papel mesmo, que a gente confeccionava, né, e fazia as roupinhas de papel. Certo. Colocávamos desenhávamos as pecinhas e fazia algo para fechar por trás, né, uma abazinha de papel para fechar por trás, eu lembro perfeitamente. E, enfim, todos os nossos brinquedinhos era confeccionado por nós mesmos. E depois de um certo tempo, a nossa mãe, a minha mãe, né, ela foi liberando a gente aos poucos para brincar, né, com outras crianças na rua. A princípio, somente na frente de casa, né, com outras coleguinhas. A gente brincava, como a rua era de terra, né, a gente fazia desenhos na terra, é, brincávamos de aquelas brincadeiras de criança, cirandinha, enfim. E depois a gente foi ganhando confiança da nossa mãe, né? E aí ela permitia e a gente foi também crescendo, criando mais, entendendo mais das coisas. E aí a gente começou a brincar com mais outras crianças. Nós brincávamos na minha região a gente chama de cemitério, né? Aqui em Goiás, eles chamam de queimada, né? Então, nós brincávamos de cemitério, que é um pouco diferente da queimada aqui do Goiás, nós brincávamos de corda, pular corda, brincávamos de uma brincadeira de latinha, a gente chamava de latinha, né? Antigamente tinha aquelas latas de óleo, né? Então, a gente brincava com aquelas latas de óleo e fazia 2 equipes, né? E tentava derrubar a equipe adversária, tentava derrubar a latinha da outra equipe, né? Com uma bola, brincávamos de pique-esconde,
E assim foi uma infância, assim, deliciosa, brincadeira com os colegas, com os irmãos, foi um tempo maravilhoso. E a sua primeira escola, Isa, qual foi? A minha primeira escola foi uma escola bem próxima de casa, e eu acredito que eu tinha uns 6 anos na época, né? É uma escola bem simples também, de madeira, na época, é, algumas crianças de várias idades, eu lembro, né? Pouquinho mais criança que eu, mais nova que eu, e também tinha crianças um pouquinho mais velha, né? E então era tudo misturado ali naquela sala de aula, né? A professora conseguia atender todas as crianças, né? Algumas normal, né? Tinham um pouco mais de dificuldade, outras menos, e eu me enquadrava naquelas meio a meio, ora com muita dificuldade, ora com menos, mas eu lembro que eu gostava de estar na sala de aula, de estudar, de aprender um pouco. Alguma professora ou professor que tivesse marcado a sua memória? Eu, sim, eu tenho duas professoras que me marcaram, tanto no sentido bom como no sentido um pouco ruim, digamos assim, né? Eu tinha uma professora que o nome dela, eu não sei se ela ainda é viva, mas se chamava Maria de Jesus. Eu lembro que foi depois que eu troquei de escola, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com essa professora. Então, ela era uma professora muito atenciosa, muito carinhosa com todos os alunos, e foi a minha primeira experiência num ambiente assim mais adequado para a minha idade. Eu acredito que eu tinha em torno de 8 anos na época, né? Então, eu sentia que ela tinha um carinho especial por mim. Onde eu a via, na rua, eu corria para abraçar ela, e ela a recíproca também, eu sentia que era verdadeira, sabe? Aonde ela me encontrava também, ela me abraçava, não era só no ambiente escolar, era fora também. E aquilo marca, né, na criança, e me marcou até hoje, né? Até hoje eu lembro do rostinho dela, dos carinhos dela, né, e da excelente professora que ela era, né, na sala de aula. E da outra professora que marcou um pouco de forma negativa, eu acho que eu estava com uns 10 anos na época, né? Eu queria ser a melhor, sabe, aluna daquela turma. E aí eu falei para minha mãe, eu disse, mãe, eu vou falar com a minha professora para que ela passe dever de casa para mim, né? Eu vou lá com ela, eu vou conversar, talvez ela faça isso, né? E aí eu cheguei com o meu caderno de dever de casa, meu mesmo, que a escola não tinha essa esse programa, digamos, né, de fazer tarefa no caderno especial, de levar para casa, não tinha. E aí eu cheguei com ela e perguntei, professora, a senhora pode passar uma tarefinha para que eu possa resolver em casa e tal? Aí ela olhou para mim, fixa assim nos meus olhos, ela perguntou, por que eu tenho que passar a tarefa para você e levar para casa? Se eu tiver de passar alguma coisa para você, eu teria também que passar para todo mundo, entendeu? E aquilo, ela não estava errada, mas aquilo, talvez da forma que ela falou, né, eu murchei na hora, e a partir daquele momento eu fiquei bem retraída com aquela professora, porque eu tive aquela professora anteriormente que eu comentei, né, que era um amor de pessoa, atenciosa, dava espaço para conversar com os alunos, e aí eu, de repente, deparei com um outro tipo de professora, né, aí eu fiquei com medo e fiquei calada, né, a partir de então, fiquei bem encolhidinha na minha, acho que na aula toda, porque a professora também, ela era, em todas as outras situações, ela era mais pulso firme, sabe? Rígida, rígida, né? Tá Rígida. certo.
E como é que você continuou os seus estudos? Você disse que mudou de escola, como é que foi essa trajetória? Então, aí eu estudei, a primeira escola foi próxima à minha casa, né? Eu acho que era alfabetização na época, e depois eu fui fazer, talvez com 7, 8 anos, eu fui para uma outra escola, seguindo todo o protocolo, né? De idade, enfim, aí eu fui para uma outra escola, é, muito boa também. Todas as escolas que eu estudei foram escola pública, né? E próximo ali à minha casa, algumas próximo que eu falo, num raio assim de até 5, 10 quilômetros. 10 não, mas de 7 para menos. E sempre andando a pés mesmo, né? E fui para a escola, eu acredito que eu fiquei nessa escola uns 2 anos, né? E depois eu fui para uma escola estadual na época, que foi onde eu me deparei com essa professora, que era um pouco mais rígida, né? E ali eu fiquei, eu acredito que do primeiro ano até o quarto ano, na época. Depois eu já fui para uma outra escola municipal, onde foi uma escola muito boa, eu aprendi muitas coisas legais e era bem melhor do que a escola estadual na época, né? Então, era uma escola municipal, eu acredito que, por ser escola municipal, conseguia, é, conseguia trabalhar, fazer um trabalho melhor nas escolas, assim, dentro da capital mesmo, sabe? Então, tinha um pouco mais de recursos, né? Tinha professores mais capacitados, né? Enfim, depois que eu saí da escola, que a gente fala do primeiro grau, eu já fui para o segundo grau, numa outra escola estadual. E o meu segundo grau foi um segundo grau técnico, né? Eu fiz patologia clínica na época, e acho que eram 3 anos naquela época, né? Depois que eu terminei a, esse segundo grau concomitante, que a gente fala, né, em patologia clínica, eu fiquei um período sem estudar, acho que 2 anos mais ou menos. Depois eu fui fazer Escola Técnica Federal do Pará, né? Me inscrevi num curso técnico de metalurgia e concluí, né? Acho que 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. E depois eu fiquei um tempão aí sem estudar, após a conclusão desse curso técnico, né? Eu acho que mais de 10, 15 anos. Aí depois eu prestei vestibular, né, para a escola, para a Universidade Estadual do Goiás, né, para administração, e consegui passar. Na época, eu me inscrevi com aquele programa de cotas, né, para negro, e aí eu consegui passar. Mas eu pensei que na época havia passado, né, com os meus conhecimentos, né, eu achei tão engraçado. Aí, no dia que eu vou fazer a minha matrícula, eu estava com essa dúvida. Eu fiquei me perguntando: será que eu passei pelos meus conhecimentos, né, mais de 15 anos aí sem estudar, ou será que eu passei pelo programa de cotas, né? E aí eu perguntei lá na faculdade e tal, aí o rapaz me respondeu: não, você passou pelo programa de cotas, né? Mas tudo bem, eu me senti feliz do mesmo jeito, sabe? E Ok. aí estudei lá os 4 anos, e o que eu achei legal é que, assim, o meu conhecimento em relação às pessoas, né, os alunos que haviam saído do segundo grau, que estava na faixa etária ali de 20 a 25 anos, lá estava eu ali com meus 38, 37 anos, né? Mas o que eu achei legal é que o meu conhecimento estava bem próximo dos meus colegas, sabe, de faculdade, né? Graças a Deus, não fiquei devendo nenhuma disciplina, nenhuma, tirava nota boas, né? Não eram notas excelentes, um 10, quem dera. Algumas sim, algumas disciplinas sim, mas poucas. Sim. Mas, enfim, eu ficava ali entre o 8,5, 9,5, 8, 9, sabe? E eu
pensei, nossa, o meu conhecimento ainda está ativo, graças a Deus. E com os aprendizados, né, a gente foi dando conta de terminar a faculdade com esforço, né. Esse perfil técnico que você abraçou já se manifestava na sua meninice, quando você tinha seus 15 anos? O que você queria ser quando crescesse? Olha, eu queria ser enfermeira na época, né, aos 15 anos. Eu sempre, na verdade, eu achava que tinha vocação para a área de saúde, né. Então eu queria ser enfermeira, enfermeira padrão, né. E aí eu pensei: "Não, para ser enfermeira eu tenho que ter um curso superior e, me dedicar, né, um pouco mais, estudar um pouco mais", porque eu queria cuidar das pessoas, né, queria cuidar da dor, do ferimento das pessoas. E aí eu fiz um curso também de enfermagem, curso técnico na minha região. Só que ao terminar, ao concluir o curso, eu fui para a prática, né, eu fui para estágios, né, e ali eu me deparei que talvez não era aquilo que eu queria, né, mas quando eu fui para a prática, logo nos alguns meses, né, de estágio, no começo ali, eu gostava, né, do que eu fazia, e aí eu fui também tentar, vestibular, né, fazia o estágio, mas também fazia curso preparatório para vestibular, para enfermagem, né. E aí eu fui tentando 2 anos, 2 anos mais ou menos, que eu tentei no mesmo curso, que era a enfermagem. Eu não conseguia pontuação, né. Aí eu disse: "Ah, eu não vou mais tentar", né, até porque eu tive uma desilusão nessa área da saúde, né. Eu estagiei num hospital grande, né, hospital de referência lá na minha região, chamado Hospital Federal, chamado Barros Barretos. E ali eu estava numa ala de pacientes, infectos contagiosos. E aí eu peguei, né, eu fui infectada com tuberculose, e aí eu fiquei, acho que 6 meses, né, tentando tratar dessa doença, né, tuberculose. E aí eu tive essa desilusão, sabe, com a tuberculose. Eu pensei: "Não, acho que talvez isso não seja para mim agora, nesse momento". E aí foi que eu tentei, né, os 2 anos, igual eu comentei, e depois eu desisti, né, dessa área de saúde, eu fiquei bem mais desanimada. E daí eu fui querendo trabalhar, né, querendo, ter o meu próprio sustento, querendo ter as minhas coisinhas, né. E aí eu pensei em talvez sair da minha região, da minha cidade, para ir para um outro estado, né, tentar uma outra coisa, né. Porque o meu pai, ele tem a descendência descendência não, meu pai era maranhense, então o cunhado dele tinha conhecimento numa indústria lá no Maranhão, né, uma indústria bem grande, né, uma empresa renomada. Então, aí eu falei com meu pai: "Pai, se der certo, será que o senhor deixaria eu trabalhar em tal empresa, na cidade tal?" E aí meu pai falou: "Não, ok, eu te dou maior apoio, eu vou conversar com seu tio". E aí eu fiquei tão animada, que o meu pai concordou com a minha ideia e ia permitir que eu fosse trabalhar. E eu comecei a pesquisar, né, sobre a empresa, sobre essa área de indústria, e aí eles falaram para mim: "Olha, se você quiser, entrar nessa empresa, num cargo até, um pouquinho melhor, né, não muito lá embaixo, você tem que ter um curso técnico". E aí eu pesquisei que curso seria esse, né, e cheguei ao curso de técnico em metalurgia, e aí como tinha na minha região, na escola técnica, eu fiz o processo seletivo e passei. E aí eu fui estudando as disciplinas, né, e achei as disciplinas, né, muito interessante, laboratórios, né, o laboratório também, curso técnico, demanda muito, né, porque você vai estar ali, na prática,
né, com a realidade, na verdade, né, não 100%, né, igual é em outras empresas, mas você começa a ter contato com o que realmente, em pequena proporção, né, vai ter contato em pequena proporção com o que você vai ter lá fora. E eu comecei a me interessar nessa área, tá? E aí foi que deu tudo certo. Fiz o Que curso empresa é técnico. essa que você se candidatou? Não, não foi, eu não tinha, havia me candidatado ainda não. Eu havia só conversado com meu pai e com meu tio, aí eles concordaram, mas era da Vale, lá Sim. em, no Maranhão. E aí, como meu tio, na época, naquela época, muito tempo atrás, as coisas eram muito através de QI, né? Então, meu tio, ele tinha um conhecimento lá, enfim. E aí, eu fiz o curso técnico e concluí. Ao concluir, já apareceu uma outra oportunidade para eu trabalhar como estagiária numa cidade próximo à minha, em torno aí de 90 km, né, da minha cidade. Aí eu coloquei na balança, né? Eu disse, nossa, eu vou para cá, né, que está mais próximo da minha família e tal. E foi aí que eu comecei a minha vida profissional em Barcarena, na cidade de Barcarena, no Pará, e a empresa o nome era Usipar, Usina Siderúrgica do Pará, uma empresa de grupo familiar. Quais eram as suas atividades lá nessa empresa? Isso, eu comecei lá, Luiz, como estagiária. Ficamos, não só eu, como outros colegas meus, inclusive colegas que fizeram curso técnico comigo, né? Nós começamos lá como estagiários, e o que era interessante ali, Luiz, é que nós começamos quase que do zero ali naquela empresa, sabe? Era uma empresa que ainda ia startar, né? Ainda ia dar partida, né? No seu início de produção. E aí nós conseguimos acompanhar muitas coisas ali do zero. Isso que foi legal, sabe? E a gente tinha esse contato com a prática, nós tínhamos o contato ali um pouco com teoria, e o responsável pelo nosso contrato, né, o responsável por nós, era também uma pessoa de grande conhecimento técnico e pessoal também. E ele dava todo o suporte para a gente, todo o conhecimento técnico, todo o conhecimento teórico, né, para a gente estar aprendendo a como as coisas funcionavam, né, a parte técnica, enfim. E daí, Luiz, eu fiquei quase que um ano, acho que foi um ano mais ou menos, eu e os meus colegas. Só que o contrato, né, para estágio, ele tem um período, e no término desse período, a gente não sabia qual que era o nosso destino, se nós tínhamos agradado os gestores daquela empresa ou não. Mas, assim, graças a Deus, com o tempo, né, veio a resposta, né, que todos nós queríamos, é, o, o, acho que é recontrato, né? Acho que essa é a palavra certa. Eles renovaram exatamente o nosso contrato e ficou aberto. Quem quisesse desistir, que podia desistir, mas quem quisesse continuar, todos nós estávamos convidados, né? Tínhamos sido convidados a continuar. E a maioria de nós continuamos ali fazendo estágio, fazendo acompanhamento em campo, a montagem dos equipamentos enfim. E aí, depois do término do segundo contrato, eles efetivaram a gente, né, contrataram todos nós como operadores de sala de controle, tá? E assim foi. A gente foi acompanhando, né, cada evolução da obra, e o bacana e o legal é que nós conseguimos ali startar, né, aquela primeira planta, que era uma usina siderúrgica. A gente, na época, produzia ferro-gusa, né? Então, cada momento ali de startup, coisas que davam certo, coisas que não davam certo, um reaprendizado. Então, ali foi muito, muito, muito legal, foi uma escola ali para mim. Então, eu fui contratada como operadora de sala de controle, na época.
nesse momento em que você vai consolidando a sua trajetória profissional, as coisas vão acontecendo, mas você está fora da sua casa, está morando numa cidade relativamente distante, está vivendo sozinha. Como é que era essa relação individual, pessoal, afetiva, até no certo sentido, com a relação profissional? Como é que se dava isso? Então, no começo, Luiz, não foi fácil, né? Porque eu acredito que eu tinha na época uns 23 anos, né? Então, para uma pessoa, para uma mulher, né, que vivia, nunca tinha saído de casa, né, ir para fora, assim, para uma outra cidade, por mais que fosse relativamente próximo, né, 90 quilômetros, mas para mim, naquela época, para mim era extremamente longe, né, extremamente longe. E aí, eu lembro que foi muito difícil, dolorido. Eu confesso que algumas vezes no começo eu pensei até em desistir, né? Que a saudade era demais, né? Da minha mãe, dos meus irmãos. E naquela época não tinha telefone celular, né? Enfim, assim, podia até ter, né? Mas não era a nossa realidade, né? Principalmente para o estagiário. E, enfim, aí e todo final de semana eu voltava para minha casa, né? Eu ia para outra cidade no domingo à tarde ou na segunda-feira de manhã, bem cedinho, lá para as 5 horas e tal. E aí eu retornava na sexta-feira, né? E ali eu recarregava as energias com a minha família, né? Meus pais, minha mãe, né? Meu pai, meus irmãos, e a minha mãe sempre dando força, né, os meus irmãos também dando força, falando que aquilo ali podia ser o meu futuro, né, que a realidade é essa, a gente tinha que procurar o melhor para a gente naquele momento, para desenvolver, para crescer na vida, então, sempre me dando força, e aquilo, na segunda-feira, a gente já ia carregada, né, e chegando lá no local, igual eu falei, o ambiente era gostoso também, favorável, né, para a gente estar ali trabalhando, e aquilo foi dando certo, né? Tanto o ambiente de trabalho quanto o apoio da minha família, aquilo acho que foi o principal para a gente dar continuidade, né? Na, na luta, né? Na luta do dia a dia. Isa, qual foi a primeira vez que você ouviu falar em Anglo-América? Foi em 2009. Foi em 2009, após a crise, né, que tivemos aí em 2008, 2009, um colega meu chegou comigo e falou que uma empresa de grande porte estava precisando de pessoas, né, profissionais, para startar a sua planta aqui no Goiás, né, aqui em Barro Alto e tal. E aí eu entrei na internet, fiz uma pesquisa, né, sobre a empresa, e aí eu me deparei que era uma empresa, assim, multinacional, totalmente diferente da empresa lá que eu trabalhava, que era uma empresa familiar. E aí eu estava aquele ambiente de instabilidade também na época, né, devido à crise. A gente estava com a nossa planta parada, né? E aí o meu colega falou, olha, estão chamando profissionais, tal, você vai querer ir? Aí eu pensei, né? Fiquei pensando e tal, até que eu disse meu sim. Como é que deu o seu ingresso? Como é que você conquistou uma posição dentro da companhia? Então, igual eu falei, a gente estava numa situação instável lá na época, em função da crise. A empresa tinha parado, né, a produção, e nós estávamos no Senai há alguns meses, fazendo treinamento e tal. E aí, ao voltar para a empresa, ficou aquele clima, né? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E quando
foi o meu colega, chegou comigo e falou da Anglo América e tal, e eu me interessei, né, fiz o meu contato, eles analisaram o meu currículo, gostaram, e foram fazer entrevista comigo lá na minha região, Belém do Pará. E a equipe que foi fazer entrevista comigo foi uns profissionais excelente, excelente, e eles começaram a falar muito bem da empresa, da cidade, e aquilo foi ministrando, sabe, em mim. Eu comecei a imaginar coisas e tal, ver mais para frente, para o futuro, e aí eu topei, eu disse meu sim para a empresa, né, depois que eles me chamaram, confirmaram o convite, e aí eu vim trabalhar aqui na empresa no cargo de técnica de sala de controle, né? E Ah, isso, eu trabalhei na cargo de técnico de sala de controle, em que localidade? Onde? em Barro Alto, Em Barro Alto. no Goiás, isso. Fica a que distância de Belém? Luiz, fica aproximadamente 2 km de Belém. 2 quilômetros apenas? 2.000 A km. 2.000. E aí você se afastou mais ainda das suas origens. Mais ainda, né? E aí eu pensei naquele primeiro momento que eu tive, né, ao me separar, ao me distanciar da família, bem antes, né, que foi a minha ida para Barcarena. E aí, o mesmo sentimento que eu tive na época, eu sabia que eu ia sentir nesse momento, né, da partida, da distância, mas aí eu pensei, não, poxa, vai dar certo, né, eu já passei por isso lá atrás, né, então, alguns quilômetros atrás, talvez não seja o fim do mundo, né, vamos tentar. Até porque, igual eu falei, lá o ambiente estava muito estável, né? Então era a minha oportunidade de continuar no ramo da indústria, continuar fazendo o que eu gostava de fazer lá na antiga empresa, né? Que eu gostava muito, muito, muito. Então foi isso que me encorajou. Meus pais novamente me deram força, falaram que eu tinha que fazer aquilo que o meu coração queria, né? Naquele momento. E aí foi o que deu certo, Luiz. E o seu primeiro dia de trabalho, como é que você se lembra como é que foi? Em Barro Alto? Eu lembro sim, né? Nós saímos aí de madrugada, coisa que eu não estava acostumada, né, a levantar de madrugada, inclusive era até período de mudança de horário, né? Em Goiás era 1 hora a menos do que lá na minha região, então se tornava mais cedo ainda, né? Então, lá pelas 4 e pouquinho da manhã, o equivalente a 3 e pouquinho da manhã em Belém, eu me deparei, né, para me arrumar e tal, pegar o ônibus, e, enfim. E ao chegar ali na empresa, eu vi aquela coisa grandiosa, aquela empresa, aquela, aquelas, aqueles equipamentos, tudo assim, superdimensionado em relação ao que eu havia conhecido. E aí eu fiquei deslumbrada com aquilo tudo, né? Eu disse, nossa, mas que empresa extremamente grande. E, enfim, aquilo me chamou muita atenção. É, eu fui no primeiro dia, assim como os outros também, mas no primeiro dia eu fui muito bem recepcionada pelos responsáveis por mim, né, na minha área, na área da produção, né, todo o cuidado, a questão da segurança, a questão da ambientação, sabe? Então, aquilo eu me senti acolhida, aconchegada, né? Porque no primeiro momento você está longe ali da sua família, muito longe, né? Então você vai meio que insegura, né? Será que vai dar certo? Será que eu vou gostar? Será que as pessoas vão gostar de mim? Será que não vão me olhar com um olho torto, né? Por eu ser de um outro lugar, uma outra região?
enfim, por eu ter menos experiência em tais coisas, mas foi totalmente o contrário, fui muito bem recepcionada, né, e eu acho que isso que é importante, naquele primeiro momento que você tem com as pessoas, com a empresa, aí você pensa, poxa, eu até aqui, eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa, né, a decisão certa. E assim foi, Luiz, por vários e vários dias, vários e vários anos, né, tirando o sobe e desce da vida, né, eu me senti muito bem. Onde você morava nesse primeiro momento? Eu passava a maior parte do tempo em Barcarena. E depois de Barcarena, eu fui para Belém, fiquei alguns dias, meses, né? Eu pedi desligamento da empresa onde eu trabalhava e eu fiquei alguns meses, 2, 3 meses em Belém, até eu ser chamada para Anglo, aqui no Barro Alto, né? Estando no Barro Alto, você morava onde? Eu morava em Goiané. Na verdade, quando eu cheguei lá, Luiz, eu fiquei hospedada em uma semana no hotel e depois desse momento, a ideia do programa, do projeto, era estagiar na cidade chamada Niquelândia, né, que é uma outra empresa da Anglo. E lá eu ia ficar, acho que talvez uns 6 meses naquela cidade e naquela outra empresa, que é do mesmo grupo, tendo contato, né, com a operação, tendo contato com a operação técnica, operação com as pessoas, enfim, aprendendo como a gente iria trabalhar em Barro Alto. E foi assim que aconteceu. A primeiro momento eu fiquei lá 6 meses em Niquelândia, e após isso eu voltei para Barro Alto, morando em Goianésia. Barro Alto, quais eram as suas responsabilidades? Em Barro Alto, a gente trabalhava na sala de controle, né? Então, basicamente, eu tinha que saber todas as minhas atribuições, né, no painel. A gente ia trabalhava com painéis, monitorando as operações, né, todas as variáveis do forno, né, todas as variáveis de equipamento, né, então, basicamente era isso. Nós éramos responsáveis por tomar conta da operação dos fornos via online, né, via computador. Um resumo do que se faz em Barro Alto. O que se faz, o que acontece ali? Então, resumindo, eu trabalho na área da calcinação, né, e na calcinação, a, a gente tem a parte da mina, da usina, né, e a gente tem a outra parte da mina. Então, são duas partes, né, da usina e da mina. E eu trabalhava na usina. E a usina, podemos dizer que ela se divide em 4 áreas, né, olhando o fluxo do processo, do produto final. Então, a gente tinha a área da preparação, tem a área da preparação de carga, tem a área da calcinação, tem a área da redução e tem a área do refino, né? Todas as áreas são interligadas e uma é cliente da outra. E eu trabalhava na segunda área, que era da calcinação. Então, nós recebíamos o material, que era o minério da preparação de carga, recebemos o material da preparação de carga e ele é enfornado dentro do calcinador. E o calcinador, ele tem a minha área, ela tem vários equipamentos, né, motores, sensores, instrumentos, e esses instrumentos, esses motores, eles vão mostrando para a sala de controle como é que está a situação do equipamento, como é que está a situação do seu processo, né? Então, a gente monitorava isso, a situação real do equipamento, a situação real do processo, e qualquer alteração que aparecia ali, a gente informava, né, para a pessoa responsável, para checagem,
e possível intervenção, né, de manutenção. Basicamente é isso, Luiz. E quais foram os principais projetos que você acompanhou lá em Barra Alta? O primeiro e o principal que eu comentei, projeto, foi o startup do forno calcinador. Na primeira etapa, nós tivemos 2 etapas lá. Tivemos o startup do calcinador 1, em novembro, dezembro de 2011, e no ano seguinte, talvez em maio, junho, julho, tivemos o startup do calcinador 2, né, da linha 2. E projeto mega, hiper grande, né, tivemos muito aprendizado, muitos erros, mas também alguns acertos, né, principalmente para trabalhar na linha 2, na segunda linha, e isso já trazia uma segurança maior, né, para a gente. Participei também do startup de outra área, que é a área da pelotização, que é uma área, digamos que micro, mas que faz parte da área da calcinação. A área da projeto da pelotização e o projeto da planta de pulverização de carvão, né? Essa planta de pulverização, digamos que é a menina dos olhos, talvez da empresa toda, né? Ou da minha área, né? Então, a gente participou desse projeto grandioso, né? E outros projetos pequenos também relacionados à equipe de melhoria contínua, né, que a gente vai, junto com a equipe, desenvolvendo projetos pequenos e eles vão acontecendo. Qual você considera o que seja o diferencial da Anglo American no mercado de mineração? Então, eu acredito que a empresa, ela, por ela ter uma certa experiência, né, de mercado, eu acredito que, e por ela ter leques de produtos, né, que ela trabalha, eu acredito que cada produto, ela coloca um tchan especial, né, por exemplo, o nosso níquel, né, que é o nosso produto final aqui na empresa. A gente sabe que o níquel, a liga ferro-níquel, ela é uma liga de consumo mega importante, né, em várias áreas, né, a área de aviação, náutica, né, enfim. Então, eu acho que pelo fato dela ter experiências, né, em outros produtos, para ela não foi muito difícil trabalhar com esse produto de ferro-níquel, né? E eu acredito que algo que dá muito certo para a gente, para a empresa, é, é, o, é o foco, né, que a empresa tem nas pessoas, né, em preservar a segurança, a vida e o bem-estar da pessoa. Eu acho que também da questão ambiental, a gente não pode esquecer, né? E questão também de valorizar a comunidade. Então, a gente vê que, juntando tudo isso, a empresa, a gente vê que ela tende a ter sucesso, né? Cada vez mais focando como é que eu posso dizer? Nessas principais pontes, né? Vamos nos apegar a uma delas, que é o relacionamento com as comunidades. Que avaliação você faz do papel da companhia nesse tipo de relação com as comunidades das cidades onde ela está hospedada? Luiz, uma das coisas assim que eu acho tremendo da empresa é que ela dá a oportunidade para contratar as pessoas que são de lá, daquela região, sabe? Ela tem um programa, um acordo, né, que ela dá prioridade para contratar as pessoas as pessoas daquela região, como é que eu posso dizer uma palavra assim mais assertiva, né, para nível operacional.
tá? Então, para nível operacional, que não exige algo muito especificado, um cargo bem especificado, ela dá oportunidade para aquelas pessoas, sabe, se desenvolverem, crescerem, investir, né, na sua própria região, né? Então, a maioria das pessoas que a gente tem ali, eu não sei te falar em nível de proporção, mas a maioria das pessoas que a gente tem ali, a nível operacional, elas trabalham em Barro Alto, né? Por exemplo, na minha equipe mesmo, nós somos 12. 3 apenas moram na região de Goianésia, mas o restante moram em Barro Alto. Então, eu vejo que ela dá essa atenção maior para as pessoas se desenvolverem, né? E tem muitos projetos que a empresa ela trabalha, né, para fazer investimento ali, por exemplo, curso técnico, né, a empresa já forneceu, já contribuiu com a formação de muitas pessoas ali, né, a questão da comunidade mesmo, faz investimento, as pessoas elas têm, conseguem fazer cursos, né, pessoas que não trabalham na empresa, né, outras pessoas que daquela região, cursos profissionalizantes, né, a gente vê mesmo, por exemplo, aquele programa Menor Aprendiz. Então, o Menor Aprendiz, a empresa também, ela dá oportunidade para os alunos, né, daquela região. Então, isso é muito bom, muito legal, muito gratificante. Reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas. O que quer dizer isso? Eu acho que é basicamente isso que a gente comentou, né? É você olhar para as pessoas ao seu redor e ver, projetando para o futuro, que a vida dela pode melhorar ali dentro da empresa e que também você pode contribuir para que as coisas melhorem, né? Você pode contribuir para aquelas coisas que você tem ali na empresa, você pode mudar. Você tem um recurso que você pode melhorar ele, você tem as pessoas que você pode melhorar um pouco mais. Então, você tem a condição de melhorar o cenário da situação, a vida das pessoas, com o que você já tem ali. Por exemplo, você tem projetos, né, programas, recursos, ela fornece, né, recursos para que a vida das pessoas possam melhorar, que a gente possa reimaginar o que a gente já tem, a gente possa reintegrar, melhorar o que a gente já tem para algo melhor, sabe? Então, eu vejo dessa forma, né? O que a gente tem, a gente pode melhorar, visando a melhoria, o crescimento das pessoas, tanto profissional como pessoal. Na sua trajetória profissional, hoje é supervisora de produção, confere? Uhum, É a certo. primeira mulher a ocupar esse cargo em Barro Alto? Sim, Luiz. Eu sou a primeira mulher a, a conquistar, a ocupar esse cargo na área da produção, tá? Como eu falei anteriormente, nós temos duas áreas macro, que é a mina e é a área da operação. Então, na mina já havia, acho que uma mulher, se eu não estou enganada. E na área da operação mesmo, da produção, eu fui a primeira mulher, né? Fui a primeira mulher a receber essa honra, né? Esse cargo de ser a primeira mulher supervisora. Como é que você avalia essa ocupação paulatina de cargos por parte das mulheres? Bem, eu percebo que a empresa, Luiz, ela está dando essa oportunidade, né, para que as mulheres exerçam, né, cargos de liderança na empresa. Então, algo que eu já havia percebido
muito tempo atrás, né, de eu ganhar essa oportunidade. Então, a gente percebe que a empresa, ela tem esse pensamento, né, de um ambiente mais igualitário, né? Então, como eu já havia percebido isso, eu pensei comigo, nossa, se eu estou nesta função aqui, se eu quiser subir um pouco mais, o que eu tenho que fazer para eu conseguir essa oportunidade, né? Então, ali a gente vai colocando metas, né, para você atingir aquele objetivo. E o que é legal, Luiz, é que a empresa, ela observa isso, sabe? Ela não quer colocar pessoas ali, mulheres, digamos assim, só porque ela é mulher. Ela faz a parte dela, mas o que é legal é que nós, mulheres, também temos que fazer a nossa parte para que tenha esse casamento, assim, perfeito, sabe? Então, ela já deixou isso bem claro e eu vejo que outras mulheres também, elas estão se preparando mais, né, para crescimento dentro da empresa. Você é casada? Sim, Luiz, eu sou casada, eu tenho uma filha de 10 anos, tá? Estou casada há aproximadamente 12 anos. O nome do seu marido? O nome do meu marido é Dimas Cardoso. O que ele faz? Hoje ele é autônomo, tá? Ele trabalha com instalações de segurança residencial e predial também. Como é que é seu dia a dia, Isa? Então, eu trabalho de turno, né, na empresa, a gente trabalha 4 dias e folga 4 dias. Quando eu estou de folga os 4 dias, eu acordo entre 6 e 7 da manhã, eu levanto, né, já tomo meu café e tal, tenho o meu momento ali com Deus, né, um momento de reflexão e tal. Aí depois eu parto para a organização da casa, né, a parte da alimentação, e vou resolver alguns probleminhas, né, alguns compromissos que eu tenho que resolver fora de casa, né, e assim, o meu dia a dia, né. Também eu estou fazendo outra graduação, estou fazendo engenharia de produção, então meu tempo ele é dividido entre casa, é dividido um pouco a parte de o apoio de mãe, né, com a minha filha, ela estuda pela parte da tarde, então pela manhã também eu sempre estou ajudando ela com os conteúdos da escola, tem a parte que eu dedico, né, para os estudos, e tem a parte também do entretenimento, do lazer com a família, né. Nós somos pessoas assim que não tem uma atividade muito grande assim fora de casa. Nós somos muito caseiros e parte de lazer, entretenimento, quando a gente faz é entre nós mesmos. Às vezes a gente passeia de bicicleta. Minha filha, meu esposo gosta muito, sabe, de passear de bicicleta. Quando não, é aqui dentro de casa, vendo um filme, vendo algum programa, algo interessante na televisão. Enfim, é esse meu dia a dia. Na sua trajetória na Anglo-América, quais foram os principais aprendizados que você recolheu nesse período, que você levou para a sua vida pessoal? Luiz, uma das coisas assim que eu sou uma pessoa um pouco tímida, né? Eu sou uma pessoa observadora e eu sou uma pessoa muito calada, sabe? E eu gosto muito de observar, no sentido de admiração, tá? De observar o comportamento das pessoas e aquilo eu vou, na minha cabeça, eu penso em extrair o melhor, sabe, das pessoas, sabe?
E como a gente tem contato ali com várias pessoas, aí eu acabo tendo, a gente acaba tendo uma troca, sabe, de experiência, de conhecimento, e aí eu cons consigo, em algumas vezes, né, puxar o melhor daquela pessoa para mim, sabe? É isso que eu gosto. É, aprendi a desenvolver o mais respeito, né, pelas pessoas. Aprendi a desenvolver a audição, né, escutar ali as pessoas, ah, as histórias, o desabafo, enfim, eu acho que o gostoso dali, Luiz, é a gente estar, para mim, né? É você ter um contato, um relacionamento com as pessoas, porque em tudo você aprende um pouquinho, sabe? Às vezes, a gente, às vezes não, a gente não sabe tudo, né? Então, independente do cargo, independente da função, a pessoa sempre tem uma coisa para te ensinar e vice-versa. Você tem sempre alguma coisa para ensinar para aquela pessoa e ali vai formando, vai contribuindo para a tua maturidade, para o seu desenvolvimento, tanto profissional, por mais que as coisas não sejam ligadas a algo técnico, né? Mas você consegue melhor, consegue melhorar e trabalhar e que possa contribuir sim para algo técnico também, né? O que eu gosto é isso. O que significam 50 anos de Anglo-América no Brasil? O que significa isso? Bem, significa que a empresa ela está no caminho certo, né? Porque 50 anos significa algo de muita experiência, significa algo de muita dedicação, significa investimentos que você vai fazendo, né, que a empresa vai fazendo, programas que ela vai fazendo e vai dando certo, né? A gente pode relacionar com uma pessoa, né? Uma pessoa que ela chega aos 50 anos e ela está bem fisicamente, ela está bem mentalmente, ela vai, provavelmente ela vai chegar mais à frente ainda. Então, a Anglo-América é a mesma coisa. Eu imagino que no início da trajetória dela, com certeza não foi fácil, né? As questões de recursos, né? Tanto recursos humanos, recursos financeiros, né? Alguns controles, questão ambiental. Então, mas eu imagino que tudo que ela faz é algo programado, é algo planejado, é algo planejado. E com isso eu vejo que, olhando para trás, a maioria das coisas que ela fez, que ela programou, né, ela projetou, deu certo, está dando certo e vai continuar dando certo, né? Eu vejo também a parte de beneficiar, né, muitas cidades, né, desenvolver, né, eu vejo que por onde ela passa, ela desenvolve a sociedade, ela desenvolve pessoas, ela desenvolve projetos e ali ela vai melhorando, né, a vida das pessoas, né, a vida do negócio. Uai, Luiz, eu acredito que não. Eu acredito que não. Tem só um detalhe que eu queria ter comentado lá atrás, mas eu não sei, cabe falar aqui? Não, então, Luiz, eu vejo assim que hoje nós temos muitas, muita facilidade com as coisas, sabe? Tem muitas coisas que tá ali na nossa mão que é fácil da gente pegar, mas a gente não enxerga isso, sabe? Não enxerga. Por que que eu falo isso?
você me perguntando sobre a minha história, minha trajetória da escolar, eu lembro que a gente não passou fome, mas quase tudo na nossa vida, Luiz, era limitado, era regrado, limitado. Eu lembro que meus pais não tinham condições de comprar mochila para gente, né, para nós irmos para a escola. E eu lembro que a gente guardava o nosso caderno dentro de sacola, né, de supermercado, e a gente fazia aquilo de mochila. Então, nós íamos para a escola com um caderno apenas, um lápis apenas, e se a gente conseguisse borracha, era uma coisa assim, extraordinário, né? Que a gente tinha que apagar as coisas com o quê? Não sei se os meninos que estão aqui, as pessoas que vão ver, lembram disso. Nós que não tínhamos muitas oportunidades, a gente apagava com o dedinho, né? Algum erro com lápis. Colocava o dedinho na ponta da língua, né? E apagava. E eu conto isso para minha filha, para ela entender que as coisas a gente tem, que elas estão disponíveis ali, mas existe um caminho para a gente poder alcançar aquelas coisas, né? E para a gente poder alcançar aquelas coisas, é necessário darmos valor em tudo, em todas as etapas, nos materiais, é necessário dar valor às pessoas, reconhecer, né, respeitar, né, não ultrapassar nenhuma etapa da vida, sabe? Eu acho que nós a gente tendo essa consciência, eu acho que a gente consegue alcançar aquela coisa num tempo certo e no momento certo, sabe? Hoje, igual eu falei, a gente tem muitas coisas ali fáceis e a gente extrapola o tempo, né? A gente quer antecipar as coisas ou a gente quer retardar as coisas, né? E por isso que às vezes na cabeça, talvez da juventude, hoje é algo assim tão confuso, é algo que não é claro, sabe? Enfim, eu gosto muito de valorizar as pequenas coisas num determinado tempo, num determinado momento. Era isso. O que você diria para uma pessoa que fosse começar a trabalhar amanhã na Anglo-América? Eu sempre, talvez eu falaria para ela, falaria como a, que a empresa ela é uma excelente empresa para trabalhar, mas todos nós temos nosso papel, deveres e obrigações, né? Então, se nós trabalharmos fazendo as nossas obrigações, os nossos deveres, o caminho que a gente vai andar é um caminho brilhante, né? Eu sempre falo para as pessoas tudo que elas têm que fazer, qualquer dúvida que elas tenham que fazer, para não fazer, sempre perguntar, sempre dialogar com as pessoas, né? A gente tenta deixar elas ela se sentir à vontade no ambiente, mas sempre dentro daquele limite, sabe? Então, trabalhar hoje na Anglo-América é, é algo muito prazeroso para mim, né? Então, eu tento passar isso para as pessoas, né? Às vezes a pessoa pensa que lá pode ser um ambiente de pressão, um ambiente talvez de difícil relacionamento. Não, não. A gente tenta colocar as pessoas bem à vontade, a gente mostra para elas os seus deveres, tanto da parte da segurança, na parte de produção, né, na parte de processo, na parte ambiental. Então, a gente tenta mostrar tudo. E tenta mostrar o caminho para ela seguir, né? Como é que você se sentiu dando essa entrevista para nós? A princípio, Luiz, a gente fica um pouco insegura, um pouco nervosa, porque a gente não sabe o que vai ser perguntado, né? Mas assim, eu gostei,
vocês deixam a gente bem à vontade, né, para a gente expressar, falar o que a gente sente. E isso é bacana, você ser tão natural, né, tão transparente, né, nada de superficial, né, então eu sinto isso, eu me senti bem tranquila, falei, tudo que eu falei foi verdadeiro, né, vocês proporcionam isso para gente, e é isso. Quais são os seus sonhos? O meu sonho, na parte profissional, Luiz, eu sempre desejo melhorar, sempre. E aí tento olhar para dentro de mim, tento ver que área eu posso melhorar mais, qual que é a minha urgência nesse momento de melhorar mais, mas o meu sonho mesmo é melhorar na questão de relação interpessoal, né? Eu tenho vontade de deixar as pessoas, né, de ensinar as pessoas coisas que eu aprendi, coisas que podem dar certo para elas. Enfim, o meu objetivo de vida hoje é contribuir para melhorar a vida de pessoas, né, profissional, pessoal. Então, eu tenho essa vontade de investir mais nesse sentido de recursos humanos, de relacionamento. E como sonho pessoal, né, eu tenho vontade de também melhorar, né? A gente sempre pensa que talvez a gente já está, não tem que melhorar porque a gente é boa nisso, é boa naquilo. Na verdade, não, né? Eu também sonho em aprender mais com pessoas e melhorar como esposa, né? Como filha, como mãe, né? E é esse o meu projeto de vida. Eu não busco assim algo material, Luiz, porque eu acredito que se você chega num nível que você acha que, se você pensa que pode melhorar, a contribuir, né, para a vida das pessoas, e isso eu acredito que traz uma satisfação assim muito grande para a gente, né, para as pessoas. Por isso que eu não foco em questão de coisas materiais, eu foco mais questão de pessoas mesmo, de relacionamento.